Nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida, Ademir verá sua situação se complicar ainda mais quando as denúncias de assédio avançarem oficialmente para a justiça. Acostumado a usar sua influência para intimidar quem se coloca em seu caminho, o advogado descobrirá que não terá mais como controlar o rumo dos acontecimentos. E o pior para ele será perceber que uma das pessoas responsáveis por colocá-lo contra a parede será justamente seu próprio filho, Pedro. Depois de ouvir os relatos de Sueli e das outras mulheres, a promotoria decidirá aceitar as acusações e encaminhar o caso para a justiça. A decisão representará uma grande derrota para Ademir, que acreditava que tudo poderia ser resolvido longe dos tribunais. A notícia deixará o advogado desesperado. Eles realmente vão levar isso adiante? Perguntará Ademir, completamente revoltado. Uma pessoa próxima tentará tranquilizá-lo. Você precisa contratar uma boa defesa e provar que essas acusações não correspondem à verdade. Ademir responderá: eu sei me defender. O que me incomoda é saber quem está colocando essas mulheres contra mim. Nesse momento, ele perceberá que existe uma pessoa especialmente próxima do caso: Pedro. O filho terá decidido atuar como advogado de Sueli e das outras vítimas. Para Pedro, a relação familiar não poderá interferir em seu compromisso profissional. Quando os dois se encontrarem, Ademir não esconderá a indignação. Então é verdade? Você vai defender essas mulheres contra mim? Pedro manterá a calma. Vou defender o direito delas de serem ouvidas. Você é meu filho, e isso não muda o fato de que sou advogado. Ademir ficará furioso. Você deveria estar do meu lado. Pedro responderá: eu estaria do seu lado se você me procurasse para conversar, mas não posso ignorar acusações tão sérias. A conversa terminará de maneira tensa. Ademir sairá convencido de que o filho decidiu abandoná-lo. Enquanto isso, Pedro continuará trabalhando no processo. Ele reunirá documentos, depoimentos e informações apresentados por Sueli. Em uma conversa com a cliente, ele explicará: nós precisamos apresentar tudo com clareza. O processo será analisado pelas autoridades e cada detalhe poderá ser importante. Sueli demonstrará nervosismo. Eu tenho medo de enfrentar Ademir. Pedro responderá: você não está sozinha. Vamos deixar que a justiça analise os fatos. A postura do advogado dará coragem à secretária. A audiência será marcada. No dia determinado, Ademir chegará ao fórum demonstrando confiança, mas seu semblante mudará ao perceber a quantidade de pessoas envolvidas no processo. Pedro estará entre os representantes das denunciantes. Quando os dois se olharem, o clima ficará pesado. Ademir se aproximará. Ainda dá tempo de desistir disso tudo. Dá. Pedro responderá: não vou desistir de fazer meu trabalho. Você está destruindo sua própria família. Não fui eu que criei essa situação. Ademir ficará irritado. Você não sabe nada sobre o que aconteceu. Então explique durante a audiência. A resposta deixará Ademir ainda mais nervoso. Todos entrarão na sala. O juiz iniciará os procedimentos e pedirá que os presentes mantenham a ordem. Pedro apresentará os argumentos relacionados às denúncias. Excelência, estamos diante de relatos que precisam ser analisados com seriedade. As vítimas merecem ser ouvidas e os fatos devem ser esclarecidos. Ademir ouvirá tudo em silêncio, mas sua irritação crescerá. Em determinado momento, Pedro fará uma pergunta que o advogado considerará uma provocação. O senhor reconhece que algumas das mulheres que trabalharam diretamente com o senhor relataram situações de pressão e constrangimento? Ademir responderá:
Não reconheço nada disso. Pedro continuará. Então o senhor considera que todas estão mentindo? Sim, inclusive pessoas que trabalharam ao seu lado durante anos? Ademir baterá a mão sobre a mesa. Você está tentando me colocar contra a parede? O juiz intervirá. Peço que mantenham a calma. Pedro permanecerá sereno. Estou apenas fazendo perguntas relacionadas ao processo. Ademir olhará para o filho com profunda irritação. Você está gostando disso, não é? Pedro ficará indignado. Não existe prazer nenhum nisso. Eu preferia que nunca tivéssemos chegado a esse ponto. A declaração deixará a sala em silêncio. Pedro então completará. Mas agora precisamos enfrentar a realidade. Ademir começará a perder o controle. Ele já terá perdido grande parte de sua influência profissional, enfrentado problemas pessoais e visto o casamento com Dora chegar ao fim. Agora, ainda precisará responder judicialmente pelas acusações. A cada novo questionamento, sua tensão aumentará. Eu não vou permitir que meu próprio filho me destrua, dirá Ademir. Pedro responderá: eu não quero destruir você. Quero que tudo seja esclarecido. A discussão ficará mais intensa. O juiz voltará a advertir: Senhor Ademir, esta é a última advertência. O advogado tentará controlar a respiração, mas sua raiva estará evidente. Pedro fará mais uma observação sobre a necessidade de analisar os depoimentos. Ademir levantará da cadeira. Chega! Pedro olhará para ele. Sente-se e deixe a audiência continuar. A frase será o estopim. Ademir avançará na direção do próprio filho, deixando todos os presentes assustados. Você não fala comigo desse jeito? Pedro permanecerá parado. Eu estou fazendo meu trabalho. O juiz ordenará que Ademir recue, mas o advogado já estará completamente tomado pela raiva. E diante de todos, a situação sairá definitivamente do controle. A audiência contra Ademir terminará em um verdadeiro escândalo. O advogado, encurralado pelas denúncias e incapaz de controlar a própria revolta, cometerá uma atitude impulsiva que agravará ainda mais sua situação. Na frente do juiz, das vítimas, dos advogados e de todos os presentes, ele partirá para cima de Pedro e o atingirá com um soco. Depois da discussão, Pedro ainda tentará acalmar o pai. Pai, pare com isso. Você está piorando sua situação. Ademir responderá furioso: você não tem o direito de falar comigo assim. Tenho o direito de fazer meu trabalho. Você escolheu ficar contra mim. Pedro respirará fundo. Eu escolhi não ignorar o que está acontecendo. A frase será suficiente para Ademir perder completamente o controle. Em um movimento repentino, ele partirá para cima do filho e acertará um soco em seu rosto. A sala inteira ficará em choque. Sueli se levantará assustada. Pedro! O juiz imediatamente determinará: segurança. Afastem o senhor Ademir imediatamente. Pedro levará a mão ao rosto, tentando entender o que acabou de acontecer. Por alguns segundos, ele apenas olhará para o pai. A decepção será ainda maior do que a dor. Você fez isso na frente de todo mundo. Ademir parecerá perceber a gravidade de seu ato, mas ainda tentará se justificar. Eu perdi a cabeça. Pedro responderá: isso não justifica. O juiz será firme. O comportamento registrado nesta audiência será incluído no processo. A situação ficará ainda mais grave para Ademir. Sueli se aproximará de Pedro. Você está machucado? Estou bem. Isso foi absurdo. Pedro assentirá. Agora mais do que nunca precisamos continuar. Ademir será conduzido para longe da sala. Antes de sair, ele olhará para Pedro. Você ainda é meu filho. Pedro responderá com os olhos marejados.
E é justamente por isso que eu gostaria que você tivesse escolhido outro caminho. As palavras deixarão Ademir abalado. A audiência será interrompida e todos comentarão o ocorrido. Do lado de fora, Pedro tentará recuperar a tranquilidade. Sueli ficará ao lado dele. Eu sinto muito que você tenha passado por isso. Pedro respirará profundamente. O que mais dói não é o soco, é perceber até onde meu pai chegou. Sueli responderá: você tentou fazer a coisa certa. Eu sei, mas nunca imaginei que ele fosse me agredir diante de um juiz. Apesar de abalado, Pedro não abandonará o processo. Mais tarde, ele se reunirá com Sueli e as demais vítimas. A audiência foi suspensa, mas o caso continua. Uma delas perguntará: depois do que aconteceu, você ainda vai nos defender? Pedro responderá: mais do que nunca. Sueli segurará sua mão. Nós não vamos recuar. Não, afirmará Pedro. Agora precisamos permitir que a justiça faça o trabalho dela. Enquanto isso, Ademir ficará sozinho tentando compreender as consequências de sua explosão. Ele perceberá que sua atitude não apenas poderá prejudicar o processo, como também destruir definitivamente sua relação com Pedro. O advogado já terá perdido a confiança de muitas pessoas e estará cada vez mais isolado. Em casa, ele olhará para uma fotografia antiga ao lado do filho. Como chegamos a isso? Pela primeira vez, demonstrará arrependimento. Mas o arrependimento não apagará o que aconteceu. Pedro também tomará uma decisão importante. Ele continuará defendendo Sueli e as outras mulheres, mas deixará claro que não deseja transformar o processo em uma vingança pessoal contra o pai. E eu não quero ver meu pai destruído. Quero que os fatos sejam esclarecidos. Sueli compreenderá. Isso mostra que você é diferente dele. Pedro ficará em silêncio. Enquanto isso, Ademir perceberá que sua vida mudou completamente. O homem que antes conseguia controlar situações com sua influência, agora estará diante de consequências que não poderá simplesmente evitar. O golpe contra Pedro representará uma ruptura definitiva na relação entre os dois. No final, a audiência será retomada posteriormente, com a agressão registrada como mais um episódio que complicará a situação do advogado. Pedro seguirá ao lado das denunciantes, determinado a permitir que o processo avance dentro da justiça. Ademir, por sua vez, ficará cada vez mais isolado e terá que decidir se continuará tentando negar tudo ou se finalmente aceitará enfrentar as consequências de suas escolhas. A agressão contra Pedro marcará um dos momentos mais dramáticos da história dos dois e deixará claro que a disputa entre pai e filho chegou a um ponto sem volta